Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também eu quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por esse dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder e a tua graça, edificando tua igreja. Nos dá sabedoria e entendimento. Amém. Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 16 do Êxodo. O povo escapou milagrosamente do Egito, aí atravessaram o Mar Vermelho em seco, o exército de Faraó, juntamente com ele, foram mortos nas profundezas do Mar Vermelho, e o povo começou a caminhar no deserto até que chegou o primeiro problema. Chegaram num lugar chamado Mara, e as águas eram amargas. Moisés o que fez, como todo homem de Deus, foi orar. E Deus deu uma estratégia, foi jogada uma árvore dentro da água e foi purificado milagrosamente. Aí nesse capítulo, mais uma prova vai surgir. Porém você percebe em tudo que, em cima das provas, é Deus trabalhando. Muito importante, quando eu vejo capítulos como esse na história de Israel, eu lembrar que quando eu estou passando por uma prova, Deus está ali comigo. E Ele tem um propósito em tudo. Deus é econômico. Deus não perde ponto. Nada escapa da sua mão. Então assim, sempre que eu tenho problemas, a minha pergunta é, Senhor, aonde o Senhor está nisso? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer produzir com essa prova? E sim, dando a resposta correta, você vai crescer em fé, você vai crescer em graça e principalmente no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos lá. Êxodo 16, versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pó até fartar, porque nos tendes trazido a esse deserto, para matares de fome toda essa multidão. Veja que interessante. 30 dias após a saída do Egito, nem a mais, nem a menos. O povo chega nessa região, os suprimentos que eles trouxeram acabaram. O que o povo faz? Ingratidão, murmuração, reclamação. E existe um fato interessante que não está aqui diretamente no texto, mas está em textos anteriores. Veja, aqueles falam da carne do Egito, falam da comida do Egito. Você percebe que eles exageram. Porque escravo não come desse jeito que está descrito aqui. Mas tem um fato que passa desapercebido do texto. Quando eles saíram do Egito, eles saíram com todo o gado. Bastava matar algumas cabeças de gado, que eles teriam comida, tranquilamente. O gado não morreu, o gado viajava com eles. Isso daqui é uma reclamação infundada, havia recurso. O único detalhe é que eles, tomados por um espírito de murmuração, e quando eu falo um espírito, é espírito humano, não tem nada a ver com espírito maligno. Sabe, quando você acorda, está desanimado, está chateado, está bravo, algo está te irritando, seu espírito não muda? É o que está acontecendo aqui. Eles se deixaram levar pelo mau humor, porque eles tinham suprimento. E aí, eles murmuram contra Deus, quem dera Deus tivesse nos matado. Isso daqui é uma coisa muito interessante, mas por que está acontecendo?
mais à frente vai vir a resposta. E ela está na sequência do texto, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Veja que interessante. Deus institui o que vai ser chamado de maná. Maná quer dizer, o que é isso? Essa é a tradução da palavra maná. O que é isso? Só que não apenas isso. Deus vai fazer uma prova da obediência do povo. Por quê? Porque aqui o mandamento do sábado começa a ser implantado. Para esse povo aqui, já havia um princípio de 6 dias trabalhar, descansar no sétimo, no capítulo 2 do Gênesis. Agora, como mandamento, nós vamos ver na lei de Moisés. Como mandamento, nós vamos ver como quarto mandamento. Como mandamento, nós vamos ver no Novo Testamento, porque Jesus é o nosso sábado. Jesus, até do sábado é o Senhor. Nós vamos estudar isso nas palavras à frente. Agora, o que Deus vai fazer? Ele vai fazer um milagre, que vai fazer chover pão do céu. Mas através desse milagre, ele também vai provar a obediência do povo. Se o povo realmente está disposto a obedecê-lo. É interessante isso. Porque Deus está dando um milagre. Mas mesmo com milagre, alguns não vão obedecer. Mostrando que milagres são apenas sinais. A obediência vem de você. É uma responsabilidade sua. Amém? Versículo 6. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja que interessante, primeira marca, humildade de Moisés. Quem somos nós? Eu não sou nada. Se não for Deus me colocar aqui, já era. Agora, a segunda lição é dura. Quando vocês não murmuraram contra mim e contra Arão. Vocês murmuraram contra o próprio Deus. Irmão, quando você reclama da vida, você está reclamando do que Deus escreveu para a sua vida. Se você entende que você serve a um Deus soberano e que todos os seus dias foram escritos no seu livro, tudo aquilo que acontece está debaixo do controle dele. Agora, qual é o problema das pessoas? Elas têm um projeto de vida pessoal. E elas querem viver sua vida conforme a sua vontade. E aí a consequência vem. E quando a consequência vem, o caldo azeda. E quando o caldo azeda, em vez da pessoa responder certo e buscar Deus, ela murmura. Dizendo que aquilo que Deus escreveu para ela não é bom. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: olha, Senhor, o Senhor não sabe nada dessa história de o que é ser Deus. O Senhor não sabe administrar minha vida. Quem sabe administrar minha vida sou eu. Porque isso que o Senhor está proporcionando, eu não concordo. Aí alguns chegam ao absurdo de falar: e eu decreto agora que tudo vai mudar. Eu profetizo agora que tudo vai mudar, se colocando no lugar de Deus. Seríssimo isso. Irmãos, isso é bem mais comum do que vocês imaginam. Isso é um erro teológico grave, isso fere a soberania de Deus. Imagina, Moisés aqui no texto falando: eu decreto, eu determino, as minhas palavras têm poder, eu profetizo. Não. Moisés fez exatamente o contrário, falou: quem somos nós?
Mas vocês murmuraram contra Deus. E veja o que Moisés fala o tempo todo. Ele fala, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ele sempre tira o foco dele, de Arão, e coloca o foco em Deus. Essa é a marca de um homem de Deus. Essa é a marca de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica vai sempre colocar o foco no Deus todo soberano, que controla todas as coisas, e ninguém é mais poderoso do que ele. Cuidado, irmão. Agora, não existe nenhum problema se orar a Deus e falar, Senhor, está doendo, eu estou incomodado, Senhor, eu estou sem falta de paz, me perdoa a minha falta de confiança, me perdoa a minha incredulidade, me ajuda a dar a resposta certa. Tranquilo, faz parte do jogo. Mas percebe que até nessa oração você está colocando Deus na posição de Deus e você está colocando na posição de servo, que é a ordem bíblica. Percebe o que os erros teológicos desse século que passou fizeram? Eles inverteram. Esse erro teológico tira a caneta da mão de Deus e coloca a caneta na mão do homem. E isso é muito sério. Jamais entre por esse caminho. Por mais que você ouça qualquer coisa, lembra, Deus é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Senhor. Amém? Vamos avançar, versículo 9. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Irmãos, veja, primeiro eles dão a boa notícia, ó, final de tarde vocês vão ter carne, e amanhã de manhã vocês vão ter pão que Deus vai dar. Só que aí Moisés fala para Arão trazer o povo para próximo. Quando o povo se aproxima e se vira, eles veem a glória de Deus vindo numa nuvem. Irmãos, a glória de Deus não é brincadeira. Alguns capítulos à frente, nós vamos ver que o Monte Sinai tremia diante da presença do Senhor. Irmãos, o Monte Sinai é uma enorme cordilheira com vários picos, com uma altura de 2.500 metros acima do nível do mar, feito de rocha sólida. E para Deus era um soprinho para o monte tremer. Entendeu? Então você imagina o povo, tipo, a glória está vindo. O poder manifesto de Deus. Alguns intérpretes entendem que aqui é a chamada Shekinah, que é uma palavra hebraica apontando a glória de Deus. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comerei tarde, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O 14. Não, vamos fazer uma pausa. Não, 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Olha que interessante, à tarde mesmo, o arraial foi coberto de codornizes. O que são codornizes? Pensa num frango um pouco menor, um tipo de ave com uma carne muito saborosa, que vai ter um tamanho maior que uma codorna e menor do que um frango. Lembrando que frango naquela época não eram os nossos frangos de granja, que pegam um peso muito rápido. Quem aqui conhece frango caipira, imagine um frango aí de uns 2 meses. Dá um franguinho bonitinho, mas é um franguinho. Se for fazer para uma família grande, tem que fazer 2. Entendeu? Só que elas cobriram o arraial. Um arraial com aproximadamente entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas. Enorme. Cobriu.
Fechou. Cumprindo a promessa que Deus daria a carne. Só que, irmãos, nós estamos no meio do deserto. Essas aves não vivem no deserto. Deus trouxe para satisfazer o povo. E aí, à tarde veio as codornizes, veio a noite e amanheceu. E quando eles acordaram, o chão estava coberto de orvalho, que também não é tão comum assim. O deserto tem orvalho, mas a umidade é muito baixa. A umidade é muito baixa. Mas tinha orvalho, e olha o que vai acontecer. Versículo 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Irmãos, um homer é em torno de 3 litros. O maná era uma coisinha miúda. Mais à frente nós vamos ver que tem o sabor do mel. Em outro texto que também parte do maná tinha sabor de azeite. Ele era uma espécie de uma resina. Para vocês terem uma ideia, essa história do maná é tão real que até hoje você vai naquela região do deserto, existe uma resina que alguns insetos soltam numa folha. Qual o nome que deram? Ele é comestível. Qual o nome que deram para essa resina? Maná. Entendeu? De tão séria que é essa história de maná. Nós temos que lembrar o quê? O maná vai chover, vai cair do céu, até a tomada de Jericó. Depois disso, a única lembrança que tem do maná é o que vai ser ordenado que seja guardado num pote, para colocar no tabernáculo, diante da arca, só. O maná vai deixar de existir da mesma maneira que veio, vai embora. Agora, o que Deus está falando? Olha, vocês escolham proporcionalmente para cada pessoa da casa. E aí o texto vai continuar, versículo 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Veja que interessante, sempre tem os espertinhos, né? Aí foi o camarada lá que colheu 3,5 litros. Aí o outro foi lá e colheu 2,8 litros. Aí outro foi lá e colheu 4 litros. Aí outro foi lá e colheu 2,3 litros. Só que quando eles iam medir com o homer, dava 3 litros. Por quê? Porque Deus ele fazia a correção. Quem colhia menos, aumentava. E quem colhia mais, desaparecia. Isso aqui é um milagre que Deus está fazendo. E é uma coisa tão interessante que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 8, versículo 14 e 15, quando ele está falando das ofertas da igreja, ele usa esse texto para dizer o seguinte, que se alguém der mais e o outro der menos, aquilo não importa, porque quem garante o resultado é Deus. Quem garante o equilíbrio é Deus. Paulo vai usar o exemplo do maná para as ofertas. Por que as pessoas muitas vezes não ofertam? Porque elas têm medo de que vai faltar. Porque elas não têm o entendimento que oferta é bênção. Elas não têm entendimento que oferta abre portas. Não têm o entendimento que oferta aumenta a sementeira para que você abençoe mais ainda. Agora, se você não semeia, você pouco colhe. Se você pouco colhe,
você vai semear pouco na obra do Senhor. Entendeu? Então, assim, é muito interessante passagens como essa, nos desafiam a não ter medo. Eu já vi irmãos que estavam numa fase difícil da vida e foram levar na igreja uma oferta alta. E aí eu lembro que esse irmão, quando olhou para a oferta, chegou a ficar meio na dúvida, porque era um valor alto para as posses dele. Mas eu lembro que esse irmão falou no meio do caminho, ele falou, não, é o meu trato com Deus, eu vou fazer. E eu lembro da vida desse irmão, nunca faltou nada. E Deus só prosperou esse irmão. Mas eu lembro, nesse domingo eu estava. E balançou. Entenderam? E não sabia dessa passagem aqui não. Nem sequer a passagem sabia. Mas tinha um compromisso com Deus e entendia que era uma honra ofertar na casa do Senhor. Quando eu estava preparando essa palavra, que eu vi essa chamada aqui, eu falei, nossa, é verdade, né? Não falta. Quando a gente faz as coisas direcionadas pelo Senhor, saber que está fazendo certo, não falta. Amém? Vamos seguir. Versículo 19. Deixa eu tomar um gole de água. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Veja que interessante, sempre tem o desobediente. Deus ordenou colheita matinal apenas para o dia. Quem colheu a mais, apodreceu o maná, criou bicho. Quem é que apodreceu o maná? Deus. Quem mantém os seus alimentos na sua casa? Deus. É obra dele. Não é sua geladeira, não é sua despensa, embora você tenha que fazer sua parte. Mas tudo vem de Deus. Amém? Vamos seguir, 22. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhe, isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiser cozer em água, cozeie em água. E tudo que se sobejar, guardai-vos para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Veja que interessante. Deus dá ordem, mas ele provê. Porque teve que chover o dobro de maná, teve que cair do céu. E eles colheram, e não apodreceu. E eles comeram à vontade por 2 dias, porque no sábado não tinha maná. Aqui está instituído oficialmente o sábado do Senhor. Antes de ser dado os 10 mandamentos. Isso é uma coisa muito interessante. Não é porque alguns grupos de algumas seitas cristãs idolatram o sábado que você não vai ter uma visão correta do sábado. Essa história de sábado é extremamente importante. Por quê? Porque Jesus é o nosso sábado. Que mais que eu aprendo aqui? Eu aprendo o princípio de trabalhar 6 dias e descansar 1. Pelo menos. É o descanso semanal. Naquelas culturas se trabalhava todos os dias. Agora, como que trabalhando 7 já faltava? Mas eu vou trabalhar 6 e vai dar? Como que 100% do meu salário não dá?
E se eu dou 10% de dízimo, que é um número que nunca ninguém ficou pobre, vai dar. Lembrando que o dízimo é um número da antiga aliança. Nova aliança é oferta, porém não existe nenhum problema da dízimo. É uma praxe das igrejas, sendo feito espontaneamente, é um ótimo número. Nunca ninguém ficou pobre, nem a igreja ficou muito rica. Então, embora o Novo Testamento seja oferta, eu posso dar dízimo. Não tem problema nenhum. Até fica proporcional. Para que eu ganhando mais, eu tenha uma base de como eu vou contribuir. Mas veja que interessante, o que está por trás disso é esse mesmo princípio. Olha, um dia não vai ter maná. Mas eu garanto. O mundo fala que você precisa de 100% do seu dinheiro. Eu digo que aquilo que você ofertar, dirigido por mim, não vai fazer falta. Entendeu? Mesmo sendo 10%, ao contrário, eu vou abençoar. Para que você tenha mais semente e possa semear mais ainda na obra do Senhor. Amém? Vamos seguir. Versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu sábado, porque ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Até aqui, de novo, desobediência. Olha a falta de temor. Irmãos, Deus trouxe codornize, Deus tratou a água amarga, Deus matou o exército de Faraó, Deus realizou as 10 pragas, Deus está fazendo chover maná. Com tudo isso, tem gente que não está obedecendo. E saiu atrás do maná, só que aí deu com a cara na porta, porque não tinha maná. Isso aqui no futuro vai ser digno de pena de morte. Nós vamos ter um caso que o cara sai para colher lenha no sábado, ele é pego, aí ele é colocado preso, Moisés vai orar e Deus fala: executa, passa a régua. Já pensou que fosse assim hoje em dia? Aí você ia ver o que era santidade na igreja. Tu me ia brigar para ter culto todo dia. Pastor, hoje não tem culto. Aí você ia ver. Não, mas Deus nos deu sua graça e pela graça sois salvos e Ele nos capacita. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Então disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Também disse Moisés a Arão: toma um vaso e põe dele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra, o Êxodo foi escrito 40 anos depois da abertura do Mar Vermelho. Aqui, quando o Êxodo foi escrito, já tinha sido construído o tabernáculo. Por isso que fala, colocar diante do testemunho. O que é o testemunho? É a arca. Só que na época que isso estava acontecendo, não tinha nem tabernáculo, nem arca. É o que nós chamamos na Bíblia de um anacronismo. Que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que assim que o maná começou a chover,
Deus avisou a Moisés, vocês vão guardar 3 litros de maná num vaso e vão colocar diante do meu testemunho, para que as outras gerações saibam o que é maná e lembrem o que o povo comeu no deserto. Mas isso é para o futuro. Entenderam a situação? Ficou fácil? Depois, se tiver alguma dúvida, me perguntem no final. Tomar mais um gole d'água e vamos caminhando para o fim. Uma outra coisa importante. Irmãos, nós precisamos cultivar nos nossos filhos as boas lembranças do que Deus fez na nossa vida. Temos que engrandecer o nome do Senhor. Essas lembranças fortalecem a fé. Essas lembranças lembram de quem é. A Bíblia fala que haverá o dia mau e que serão muitos. É no dia mau que você tem que lembrar quem é Deus e o que Ele fez. Agora, uma coisa é eu ler no livro, na Bíblia, o que Deus fez. Outra coisa é meu pai, minha mãe, meu irmão, uma pessoa chegada me contar o que Deus fez na vida dele. Qual foi o tamanho do milagre. Irmãos, é importante. Esteja atento. Vão haver situações onde você vai ter que engrandecer o nome de Deus através do testemunho para fortalecer a fé das pessoas. Por isso que Deus manda guardar o maná, para testemunho. Veio a comida. Nossa, a coisa está feia, irmãos. Tem muito crente que está vivendo na miséria. E quem coloca o pão na mesa deles é Deus. Nós aqui estamos tudo rechonchudo, todo mundo comeu bem. Agora, não é assim para a maioria dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Alguns comem uma vez por dia e dão graças a Deus. Então, assim, primeiro, ações de graça, agradeça. Deus, obrigado por essa comida, mas agradeça para valer. Segundo, lembra daquilo que Deus fez e passe para as gerações futuras. Eles vão precisar. Eu tenho um cliente meu, querido pastor Everland, da Assembleia de Deus lá de Mandirituba. Ele conta as histórias do avô dele, que era um evangelista da Assembleia de Deus no interior de Santa Catarina. Cada aventura, cada coisa. E você vê ele pequenininho, tu conhecia já todas as histórias do que o avô e a família do avô tinham passado por Cristo. Eu lembro, numa comunidade cristã de Curitiba, o pastor Thomas Wilkins, americano. O pai dele era católico, morreu, atestado de óbito. No meio do velório, levantou do caixão. E Deus tinha falado com ele, falou, você morreu, eu vou te levantar do caixão, você vai ser pregador da minha palavra. E aquele homem foi salvo, se tornou pregador e sua família viajou para o Brasil, início da década de 60, e plantou uns 100 números de igreja no interior do Paraná. Algumas delas são igrejas frutíferas que estão alcançando muita gente até hoje. Amém? Então tem que passar para frente. Irmãos, são várias histórias. Milagre em cima de milagre. Olha para trás. Tenha olhos para ver o que Deus fez. São vários milagres. Livramentos. Suprimento. Coisas que não eram para acontecer. Pessoas sendo libertas de demônios. Pessoas sendo curadas. O maior milagre, pessoas, miseráveis pecadores como eu, como você, sendo salvos. Isso fortalece a nossa fé. Amém? Vamos lá, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efá. 40 anos alimentados por Deus
soberanamente e sobrenaturalmente. Maravilhoso. Aí vamos a algumas aplicações. Primeiro, irmãos, o povo olhou para trás, o povo olhou para o Egito. Eles estavam no Egito, debaixo de chibata, levando porrada. E na primeira crise, eles lembraram do quê? Dos pepinos. Estou colocando pepino porque eu não gosto de pepino, então eu já coloquei o pepino. Do texto só saltou o pepino. Mas assim, irmão, não olhe para trás. Olha o que Filipenses 3, do 12 em diante, nos ensina. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixando para trás as coisas que ficam. Deixa para trás. Ah, mas ele me magoou, perdoa. Ah, mas ele me ofendeu, perdoa. Ah, mas quando eu era criança era difícil. Irmãos, outro dia eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, esse irmão é cheio do Espírito Santo. A mãe dele morreu quando ele tinha 1 ano. A primeira madrasta dava sonífero para ele passar o dia dormindo. A segunda madrasta espancava ele. De uma forma tão terrível que os irmãos ficavam indignados, mas não podiam fazer nada. Se você vê esse irmão falando das madrastas, e essa segunda que espancava ele visita ela gosta dele, ele é o único dos irmãos que vai lá. Ele evangeliza ela. Ele era sistematicamente espancado por ela. Será que é um testemunho? Irmãos, quando eu vejo o testemunho desse irmão, eu vejo como Deus me cercava. Várias vezes eu pergunto e falo, nossa Deus, por quê? Talvez eu era o pior. E eu olhava para esse irmão e falava, nossa, mas eu era bem pior do que ele. E nunca aconteceu 1%. Tive um pai que cuidou de mim, tive uma mãe que cuidou de mim, sempre eram perfeitos, não, mas sempre atencioso, sempre querido, sempre supridor. Mas você vê, esse irmão superou tudo isso. E ainda visita a madrasta. Glória a Deus pela vida desse irmão. Amém? Amém. Vamos lá. Irmãos, Deus garante a provisão. Olha o texto aqui. Porque 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade, nesse tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Aquele texto que eu falei. Quem era mais abundante e quem era assim. Tá. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Bênção tríplice pela obediência. O que é a chamada bênção tríplice? O povo de Israel não trabalhava, não plantava no 7º ano. Então ele colhia no 6º o suficiente para o 6º ano, para o 7º ano que não plantava, e para o 8º, porque no 7º não plantou. A isso, alguns estudiosos dão o nome de bênção tríplice, que é o suprimento que Deus faz. Vocês entenderam a conta? Até o 6º ano eu plantei, aí eu vou colher. Só que o 7º eu não tenho, então a do 6º tem que dar para o 6º e para o 7º. Mas no 8º eu vou plantar, está crescendo. Também não tem, então tem que ser a bênção para 3 anos. 1, 2, 3. Por isso é chamado de bênção tríplice. Olha o que Deus faz quando ele promete. Levítico 25, 18.
E observareis os meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nelas habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano sétimo? Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha, até o 9º. Até que venha a nova colheita, comereis a velha. O próprio Deus fala, bênção para 3 anos. Irmãos, tem muita gente que está deixando de contribuir. Não só isso. Tem muita gente que está deixando de servir a Deus direito. Por causa do trabalho. Por medo de faltar dinheiro. O que Deus está falando aqui? Quando eu tenho a prioridade correta, eu garanto o resultado. Quando vocês me obedecem. Porque isso aqui faz parte do culto a Deus da antiga aliança. Isso aqui é culto. É falar aleluia, glória a Deus, louvado seja, é culto. Entenderam? Deus está garantindo o resultado. Falou, vocês não vão trabalhar não, vocês vão me servir, eu garanto. Não tinha agronegócio, essa bênção que Deus deu para o Brasil e para o mundo. Em torno de 1/3 do mundo é sustentado pelo agronegócio brasileiro. E aí vem essa turma falar que o agronegócio não é produtivo. Misericórdia. Então assim, irmãos, Deus garante o resultado. Deus abençoa através das colheitas. Agora, no caso aqui, o foco do texto é obediência, é culto a Ele. Fazia parte do culto, não plantar no 7º ano. Faz parte da vida cristã. Chegou dia de culto, parou. Não vamos trabalhar mais. O que nós vamos fazer agora? Louvar a Deus. Por quê? Porque quem vai garantir o resultado do trabalho é Deus. Como é que você sabe? Jesus ensinou. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se você está tendo falta de recurso, meu conselho pastoral, primeira coisa que você deve checar, como está o seu culto a Deus. Se você realmente de verdade está buscando a Deus em primeiro lugar. Porque o Deus que eu sirvo, o meu Deus, garante o resultado. Ele garante. Eu conheço gente, muitos, que chegava o horário, parava. Agora é meu compromisso com Deus. E Deus sempre supriu. Alguns até são ricos hoje. Não é um, não é outro. Ó, tá assim. Amém? Vamos lá. A principal aplicação desse texto. Jesus é o pão do céu. Ele é o nosso pão. Quem dele comer nunca mais terá fome. Olha que legal. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, as coisas do Antigo Testamento são sombras do que Deus ia fazer à frente. Jesus é o pão do céu. Ele nos dá a vida eterna. Quem dele comer nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Lógico que o enfoque aqui é espiritual. Vai ter dificuldades, mas irmãos, o que é uma dificuldade comparada à eternidade com Jesus Cristo? Não é nada. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ajudando na nossa fraqueza, que nós possamos ter discernimento, que possamos ter fortalecimento vindo de Ti. Senhor, que o Senhor venha removendo toda incredulidade, que nós possamos confiar na Tua provisão, que possamos confiar na Tua bondade, que possamos, Senhor, estar caminhando totalmente debaixo do Teu poder. Ajuda os Teus filhos, Senhor.
capacita para toda boa obra e principalmente que de verdade o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Desde já, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda por aquilo que o Senhor vai fazer, porque sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, o nosso Deus, que nos adotou para sermos Teus filhos. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.